Opa. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para esse que será o grande anúncio. E que anúncio é esse? Do que a gente maturou e topou esse desafio. Esse desafio que vai transformar a sua carreira e porque também vocês pediram muito, né, Ronaldão? Fala, pessoal. Fala, Fabião. Esse final de semana foi um final de semana bem movimentado aí, muita gente comentando, conversando com a gente, as caixinhas de perguntas ali, que eu abri sábado, inclusive, também, muita gente perguntando não, pedindo, na verdade, para a gente considerar algo que a gente tomou a decisão no final de semana e, como sempre, né, tudo muito rápido aqui, a gente veio trazer uma decisão pesada para a galera hoje. Muito bom. Hoje a gente faria o lançamento do nosso MBA de alta renda. Só que, quando a gente conversa com profissionais de alta renda, quando a gente conversa lá com o pessoal do Personalité, Select, Prime, Estilo, eles falam, olha só, a gente olha para o crescimento em 3 lugares. Ou a gente olha o crescimento como um gerente geral, ou a gente olha um crescimento para especialista em investimentos, ou a gente olha o crescimento para o private banking. E aí, quando a gente olha isso, a gente tem o PAAP, que forma o especialista em investimentos de uma forma completa, entrega, hoje a gente é a escola maior referência na formação de especialista. A gente tem hoje um programa de liderança no mercado financeiro, onde a gente tem os profissionais para assumirem esses cargos, gerente geral, líder de um escritório de investimentos e por aí vai. E a gente não tinha algo tão forte trazido para private banking, tá? E por que isso? Porque a gente tem uma trilha que a gente vai iniciar, inclusive, no PAAP. Só que, no PAAP, a gente tem uma estrutura de investimentos, focado muito no papel do advisor. E dentro de investimentos, você pode fazer uma carreira, desde você iniciar como um assessor mais júnior, até um advisor, que seria um especialista de investimentos do private. Então, eu vou também traduzir isso para vocês aqui durante a nossa conversa. E do outro lado, a gente tem a parte de relacionamento ou de banking, que você também faz uma carreira. Você começa ali no famoso carteirão, então às vezes você fica numa agência ali e você atende o cliente que caía ali para você e você vai galgando, você vira ali um Uniclass, Van Gogh, depois você vai para um Select, Personalité e o próximo passo seria o banker do private. Então, essas são as 2 escadinhas, né? Uma escadinha no lado mais técnico, uma escadinha mais no lado comercial. E até vou desenhar isso para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem isso. Então, a gente precisava olhar muito mais para esse lado comercial. Esse lado comercial que envolve vendas, que envolve crédito, que envolve soluções para o dia a dia do cliente, o cartão de crédito, tudo está aqui relacionado. E quando a gente olha para o PAAP, a gente olha mais para o aspecto de especialista em investimentos. Quando a gente quebra o PAAP, mais de 50% do programa é investimentos. Já quando a gente olha para esse lado de alta renda, já muda. O investimentos vai ser um dos pilares, mas não o principal pilar, como acontece ali no PAAP, que é bem focado em investimentos. Então, a gente tomou essa decisão de, caramba, o nosso profissional alta renda, que a gente já queria formar, já era um consultor, já era alguém focado no private banking, alguém que faria esse movimento. Tanto é que no nosso MBA tem aula de etiqueta, inteligência emocional, tudo que a gente traz para o banking. Então, a gente pensou o seguinte, por que não a gente já trazer o private banking para dentro desse programa? Trazendo os private bankers, trazendo os advisors do private, trazendo profissionais do segmento private, já para o nosso aluno se adequar como um gerente alta renda de alto padrão, que é alguém que vai sentar numa cadeira de um Personalité, de um Prime, de um Select. Então, o que a gente está fazendo essa semana, e por isso que veio esse anúncio, a gente está construindo esse programa e a gente vai mostrar para vocês tudo na segunda-feira. Né, Ronaldão? Muito bom. E assim, essa decisão aqui é uma decisão que ela tem 2 motivos principais, né? Da gente pensar e conversar sobre ela, pessoal. Primeiro, é claro que o aluno, o futuro aluno, vocês que nos seguem, trazer também um anseio, uma vontade. Só que a gente não faria isso
se a gente não entendesse que no mercado realmente tem tanto de oportunidade como vocês esperam que tenham, e inclusive para absorver o sonho de cada um. Então, nesse final de semana agora, foi o final de semana que nós tivemos até um momento de descontração, jogamos bola ali no sabadão, né, um futebol bem feio, e saímos dali depois para nos reunir, para tomar essa decisão de conversar com o mercado. Então, no final de semana, a gente falou com pessoas que vão ser mentoras aqui no MBA, porque elas trouxeram para a gente a confirmação do que o que vocês falaram, o que vocês queriam, o que vocês pediram, fazia sentido a gente colocar dentro do MBA. E nós aqui estamos o tempo todo, sempre muito abertos para crescer e para poder ouvir vocês. Então, se é para gerar valor, a gente caiu para dentro, né, Fabinho? Com certeza, com certeza. A gente sabe que as oportunidades no Private Banking são mais escassas, tá? E esse é um dos motivos até da gente trazer para esse programa, porque ali a gente consegue formar um cara muito bom para ser um gerente alta renda, para poder dominar ali uma carteira e preparar essa pessoa para um movimento de Private Banking. Uma senioridade, um comportamental. Porque a gente vê que, muitas vezes, o que separa um alta renda de um banker é o comportamental. Muita gente acha que é o aspecto técnico, mas o aspecto técnico está longe de ser o principal. Tá? Até porque, se a gente falar da estrutura do Private Banking, ele tem um cara que é especialista de crédito, soluções de liquidez, ele vai ter um cara especialista no health, especialista em seguros, proteção, ele vai ter um especialista em investimentos, que é um advisor, e vai ter ali um assistente operacional. Então, ele tem toda uma cadeia ali por trás dele. Então, esse banker ele vai precisar fazer o relacionamento comportamental. Isso que muita gente não entende, que às vezes fica só no técnico. O técnico, muitas vezes, é mais focado no papel do advisor do private, que é diferente. Tá? Quando a gente olha o advisor do private, ele é o especialista em investimentos do private. Quando a gente olha para o banker do private, ele é o gerente de relacionamento do private, que vai cuidar dos aspectos relacionados à conta corrente do cliente, aliás, ao dia a dia do cliente, e vai, junto com os especialistas de crédito, de seguros, etc., levar as soluções para esse cliente. Então, nota que os pilares que a gente construiu do gerente alta renda, a gente consegue utilizar os mesmos pilares para o banker, na construção de um banker 100% completo. Excelente. E é importante entender, pessoal, o que cada cargo, que cada área do mercado financeiro pede. Tem muitas pessoas que elas olham de uma visão uniforme, né? Então, eu tenho certificação, sou bom tecnicamente, eu posso atuar em tudo. E nós sabemos que aqui nessa cadeira do Private, você pode ter toda a qualificação no mundo, você pode ter certificações que elas são importantes pra caramba, tá? Vocês vão ter, inclusive, uma surpresa na hora que a gente divulgar as inscrições abertas em relação a isso, mas o principal ponto é compreender que o Private Banking, ele exige desse banker uma atitude muito mais relacional e menos comercial. Então, o relacional é você estar próximo, gerar valor, porque é um cliente que tem o mercado na mão, é um cliente que todo mundo quer, é um cliente que é muito crítico, muito exigente. Ele exige muito mais do que um varejo, e por isso que o primeiro ponto que a gente vai se apegar nessa vinda do aluno é entender como virar a chave na prática. Porque não adianta conhecimento técnico, não adianta certificações, não adianta experiência se não entender o que o mercado, o que a indústria espera e, principalmente, o que o cliente exige para poder escolher estar no banco A, B ou C. Isso, então a gente vai abraçar esse aluno e, mais que abraçar, a gente vai trazer o ecossistema, que para a gente é o mais importante. Quando a gente entra num segmento, foi assim com um especialista em investimentos, a gente traz as pessoas que estão no dia a dia, que estão na prática, para se aproximar de vocês, para ser um mentor individual, para fazer lives ali com vocês, para estar próximo, para fazer podcast, enfim. E a gente vai trazer esses ecossistemas muito fortes nesse ano, que é o ecossistema do alta renda. Então, toda semana eu vou trazer lives com profissionais de alta renda. Por exemplo, na quinta-feira, vou conversar com o Reinaldo Castilho, que é gerente geral do Select. Na quarta-feira, eu vou trazer profissionais do Private Banking. Então, na quarta-feira, eu vou conversar com a Mari, que é gerente do Private do Banco do Brasil, que ela fez uma história bem legal, ela foi do Estilo e agora é gerente do Private do Banco do Brasil. Então, toda semana
eu vou trazer eles para vocês entenderem esse universo, como que funciona, como é o dia a dia. E esses profissionais vão estar também dentro do nosso MBA. Essa que é a ideia, é que eles estejam dentro ali, e dentro do MBA a gente vai conciliar dentro dos pilares aspectos de alta renda e aspectos do private, deixando bem claro quando é alta renda e quanto é private, para você entender a diferença dos dois, tá? A gente vai estar sempre cuidando disso, até porque quem vai dar o conteúdo private são bankers que atuam no private. Quem vai dar o conteúdo de alta renda são profissionais que atuam no alta renda. A gente vai ter os dois mentores para vocês, mentores dos dois segmentos. Por quê? São segmentos que se completam, são segmentos onde você faz uma transição focada em sofisticação. Tá? Sofisticação comportamental, o cliente ele é muito mais exigente, que você vai pegar um cliente ali que tem 30, 40, 50 milhões na conta e ele quer fazer uma operação ali que não pode. E aí, qual que é a sua inteligência emocional para falar não para esse cliente, para ele esperar, sabendo que é um cliente de 50 milhões? Então, você tem que entender isso, treinar isso. E é esse movimento. Agora, aspectos de crédito, a diferença de um crédito para um alta renda e um crédito para um private, a diferença de investimentos, né? O que o private tem acesso? E olha que legal, muita coisa do private já desceu para alta renda. Então, você já consegue ali saber muita coisa de investimentos. Claro que tem operações mais estruturadas que estão mais ligadas ali no private. Produtos, um cartão de crédito com mais benefícios no private. Então, nota que a chave do alta renda para o private é ajustes de produtos em sua maioria. Quando a gente faz o movimento do especialista em investimentos, a gente tem muito especialista em investimentos, foi formado pela gente para vir nessa diretriz de técnico, dessa parte aqui. Tem um comercial, é claro, só que comercial voltado para vender produtos de investimentos. E aí, por exemplo, no PAP, ele não tem aula de crédito, ele não tem aula mais focada em produtos bancários, então não tem cartão de crédito, não tem que mais? Os créditos em geral, ali, financiamento imobiliário, consórcio, não tem isso no PAP. Então, até para você que é um especialista em investimentos e quer migrar para banker, não advisor, tá? Não advisor do private, mas para ser o banker, você vai precisar desses atributos de crédito, e aí vai ser muito focado, que são aquelas 400 horas de conteúdo muito pesado ao vivo com os profissionais do segmento. E para quem é do PAP, para quem quer entender um pouco mais, no PAP, a estrutura de investimentos, a gente tem uma trilha de 90 horas, que é a trilha de 90 horas do private, do trader, etc, etc. Então, nessas 90 horas, a gente consegue trazer bastante conteúdo, porém é uma vez por semana. Então, a gente põe lá, um dia hoje a gente vai trazer crédito, o outro dia a gente vai trazer produtos. Então, nessas 90 horas, você consegue ali ter uma especialização, de fato, do private, só que a profissionalização completa 100%, a gente vai trazer para o PARB, que é o Programa Alta Renda e Banker. Lá a gente vai transformar você, porque a gente vai dar muito conteúdo focado no que você precisa para ser um Private Banker. Aqui no PAP, você vai estar muito focado em ser um grande advisor, que é o especialista de investimentos do Private. Então, nota que são duas carreiras muito legais e diferentes, e você vai se adequar a uma delas. Excelente. E a gente costuma falar também sobre essa questão de você ter na carreira de cada um, gente, um portfólio seu próprio de alternativas. Quando a gente fala de trazer 1, 2, 3, 4, no caso do PAP, 5 trilhas profissionalizantes, e trazer aqui opções, é que nós não entendemos que faz sentido nenhum vocês entrarem para cá e durante o programa, o PARP, vocês ingressarem no mercado e ficarem ali a vida toda. Não, a gente quer que vocês sempre saiam dessa jornada com a M-Banco com a empregabilidade muito em alta. Isso daí significa você estar empregado, mas você conseguir enxergar para onde você quer chegar, como que você pode chegar e, acima de tudo, competitivo. Né, Fábio? Isso mesmo. Então, como que funciona? Eu vou passar um pouco da estrutura aqui do nosso programa, até porque a estrutura completa, com nomes, a gente vai apresentar na segunda-feira. Mas para você entender, de segunda, a gente vai ter uma aula focada em alta renda. E aula focada aqui em crédito, uma semana, e investimentos na outra. Crédito e investimentos.
Então, você vai ter praticamente a cada 15 dias uma aula de crédito para o alta renda. Na terça, a mesma coisa, só que voltada para o private. Então, na terça-feira, você vai ter ali crédito e investimentos. Então, olha só, você vai ter, juntamente dessa forma, uma vez por semana, uma aula de investimentos. Uma vez por semana, uma aula de crédito. Por quê? Porque eu preciso que um profissional de altíssima performance, um profissional sênior, entenda muito de crédito. Tem que entender muito de crédito, tem que entender quais são as soluções para esse cliente. Entender também de investimentos. Mas nota que é um dia da semana o investimentos no PARB. Quanto para a AP, são vários dias. Então, nota aí a diferença entre um e outro. Não tem como você se tornar uma referência como banker ou como alta renda sem saber investimentos. Então, toda semana tem. De quarta-feira, a gente vai trazer a parte de vendas. Vendas e produtos. Então, a gente vai trazer produtos ali, um consórcio, seguros. E quem vai apresentar isso são os profissionais de alta renda. E também como que você vai fazer essa venda no dia a dia juntamente com os especialistas de produtos. Isso na quarta-feira. E na quinta-feira a gente traz os mesmos temas, que é produtos e vendas, só que focado no segmento private. E aí são bankers que vão dar este conteúdo. Então nota que a gente mescla alta renda e banker para que você possa aproveitar tudo e, mais importante, já se comportar como uma pessoa sênior, um profissional sênior no dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito básico de um profissional sênior, tá? Eu te pergunto, você já viu no LinkedIn algum profissional do private postar que fez uma captação de tanto? Ou postar que fechou um seguro de tanto? Ele vem com uma plaquinha e fala, fiz aqui tanto de seguro. Já viu isso? Não, você não vê, porque já é um profissional mais sênior. Então, se você veio do varejo acostumado a terminar ali com o cliente, terminei aqui, fiz a produção, pegar a plaquinha e tirar foto, não é para você neste momento. Aliás, a gente vai te treinar para que você veja e saiba separar o que é uma atitude de alguém que é um profissional sênior e um profissional mais júnior. Desde vestimentas, pessoal, desde vestimentas, etiqueta, porque isso pesa. Não adianta você querer, vou para o private, lá eles vão olhar qual é a sua vestimenta, como que você se comporta no dia a dia, como que você vai tratar um cliente, como que você consegue separar o seu bolso do bolso do cliente. Por quê? Para a gente que não é um cliente private, um cliente de 20, 40, 50 milhões, para a gente muita coisa é cara, mas para o cliente private é barato. E às vezes eu chego e falo, isso aqui é caro, você pensa com o seu bolso, não com o bolso do cliente. E a gente precisa separar. Então, esse comportamental, a gente vai mostrar muito durante o programa. Para quê? Para que você já seja um profissional alta renda sênior. Essa que foi a nossa ideia sempre. Não é ser chegar na alta renda ali e ser um mediano, não. É chegar alta performance e um cliente e um gerente de relacionamento pensando no longo prazo, pensando em estratégias, sendo ali um bom consultor, dominando a parte comercial, dominando produtos. A gente vai trazer pessoas como mentores que são pessoas que criam estratégias dentro de segmentos. Então, essas pessoas elas entendem ali de produtos, elas entendem regras. Então, o consórcio pode isso, não pode aquilo, vai te passar, vai te mostrar, porque você, numa regrinha dessa, é onde você pega o seu cliente ali e ele vai ter um diferencial perante todas as instituições. Alguma regra de consórcio ali que ele viu em outras instituições ali que falaram, e aí quando ele chega até você, você vem e traz algo complementar que ele nunca tinha ouvido. Ele fala, caramba, você entende muito do produto. Então, a gente vai trazer essa característica. Então, a gente vai formar você de uma forma extremamente completa. Muito conteúdo, com aulas de segunda, terça, quarta, quinta e sábado também. Vou anunciar qual vai ser a aula de sábado também, que vai ser uma aula muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mentoria individual, dando spoilers aqui já, hein? Mentoria individual, vai ter mentoria individual com profissionais dos segmentos. A gente vai mostrar como que vai ser isso, mas você vai poder ter ali um profissional desses segmentos para chamar de seu. Então, a gente invadiu o ecossistema de alta renda e private. A gente trouxe eles para o nosso mundo.
Por quê? Hoje, uma pessoa que quer entrar no private está carente de referências no mercado, né? A gente via isso quando a gente iniciou o movimento de especialista em investimentos. Ninguém sabia das informações. Hoje, muita gente sabe porque a gente fez live todos os dias para falar disso. A gente trouxe muita gente lá do Ion, muita gente do AAA, muita gente da academia do Bradesco, que mostrou como que funcionava ali o especialista do Bradesco, muita gente de Modal, XP, BTG, todos os dias. Então, hoje é fácil alguém pegar e falar, nossa, eu entendo muito do ambiente de especialista em investimentos. Mas e o private, você entende? Não, porque o Unibanco ainda não fez esse trabalho. E a alta renda, você entende? Não, porque o Unibanco ainda não fez esse trabalho. Então, a gente vai fazer o mesmo trabalho de ecossistema, facilitar, te trazer a informação completa. Para a gente é o mais importante, você entender a fundo. Hoje, muita gente entende a fundo a área de investimentos por conta de a gente trazer uma enxurrada de conteúdo. Então, parece, todo mundo sabe de investimentos. A gente foi a escola que trouxe esse movimento para vocês. Vocês não viam especialistas em podcasts. Vocês não viam, por exemplo, uma live no Instagram com um superintendente de um banco, com um diretor de um banco. Não tinha isso. Agora a gente está trazendo. Então, esse movimento que a gente fez, a gente vai fazer, a gente promete para vocês que a gente vai fazer no alta renda e no private. A gente vai abrir para vocês o mercado. Esse é o nosso compromisso. E quem estiver com a gente vai se aproveitar muito disso, porque a gente tem acesso a informações ali, não informações privilegiadas, mas sim informações que vão mostrar gaps de conhecimento, o que eles estão precisando, onde eles estão contratando, qual que é a pegada que eles estão buscando nesse momento, e a gente passa isso para os alunos e sai na frente. Então, isso que a gente fez em investimentos, a gente vai fazer no alta renda e no private com vocês. Certo? Muito bacana. Tem algumas perguntas aqui, Fabinho, tá? Você quiser também começar a ver algumas delas, Boa. são umas perguntas bacanas. Lucão, quer trazer para a gente as perguntas aí? Então, Lucão, já põe uma pesquisa, uma enquete. Vamos entender aqui. Vamos entender. Você sonha em trabalhar no private? Vamos colocar sim ou não? Vamos ver quem... Aqui, Daiane Pereira. Tudo bem, Daiane? Boa noite. Ela colocou, já sou do alta renda, Prime, não quero para investimento, e sim para o private. Olha que bacana. É isso, Dai. É isso. É um caminho que ninguém mostra. É um caminho... E assim, eu até entendo. Sabe por quê? Porque é um segmento mais fechado e é um segmento onde a gente bateu muita cabeça. Principalmente no segundo semestre. Vamos entrar no private, a gente bateu um pouco de cabeça. Tanto é que a gente demorou até para trazer a trilha para o PAP. E agora que a gente está conseguindo deslanchar. Então, não é um segmento aberto de alguém pegar, vou fazer aqui, falar com eles, vou trazer eles. Primeiro, porque o gerente private, o banker, ele já é alguém mais restrito. Ele tem que ser também um pouco mais restrito, porque ele atende grandes clientes. Então, ele não se expõe tanto assim como alguém que é especialista de investimentos. Então, é um ou outro que vai ali buscar informações, compartilhar conteúdo. Então, a gente está indo atrás dessas pessoas que querem compartilhar conteúdo. E mais do que isso, quando a gente entra no segmento private, tem um compliance por trás também para poder aprovar isso. A gente fez esse movimento de compliance como especialistas em investimentos. Não foi assim também, vamos trazer o pessoal para o podcast. Não, todos passavam por compliance. E a gente tem um respeito muito grande de quando a gente traz um profissional desse, ele vem para falar da carreira dele, da trajetória e da experiência dele. E não para falar de banco, não para falar ali de uma estratégia que o banco está fazendo. A gente nunca perguntou isso, a gente nunca pergunta qual que é o seu salário. Então, a gente tem um respeito que a gente construiu perante o mercado. Então, hoje, os bancos eles têm ali uma proximidade com a gente, porque sabe que se ele liberar um profissional para estar aqui no MBA nosso, para estar numa live, a gente nunca vai expor esse profissional. A gente nunca vai fazer uma pergunta de estratégia, a gente não vai nunca fazer uma pergunta de salário, uma pergunta que pode fazer com que ele tenha que revelar alguma informação privilegiada. Não, a gente nunca vai fazer isso. A gente vai trazer ele para contar a história dele, para contar o que ele valoriza, para contar como que você faz para chegar lá também. É isso que a gente quer extrair deles, certo? Então, por isso que a gente conseguiu uma abertura com os bancos e por isso que a gente entende que ninguém conseguiu ainda trazer o private para vocês.
Nota que a gente conseguiu entrar nas instituições, fazer essas lives, esse conteúdo, que no mercado ninguém conseguiu, ninguém trouxe dessa forma. A gente foi pioneiro, a gente abriu, a gente desbravou isso. E a gente promete que vai desbravar para vocês o alta renda e principalmente o private, que é mais restrito, inclusive. Muito bom. E tem até aqui um pessoal bem engajado, pô. Aqui mesmo, o Patrick, a Dai estão respondendo aqui as questões até de outros colegas também sobre a diferença entre trabalhar num private e numa alta renda. Basicamente é isso aqui. O assessor de investimentos colocou, né? Se a dúvida sobre a atuação do private e do assistente, do assessor de investimentos e do gerente, né? Barra banker. E como a gente colocou na semana, o gerente, banker, ele cuida do relacionamento, né, do banking, realmente. Tudo que envolve a vida desse cliente também fala de investimentos, mas dentro da estrutura do private, você pode ter ali o investor ou advisor, muda o nome, mas não muda a função, que é o profissional focado realmente na gestão de portfólio, em estar ali fazendo a curadoria de ativos, interligando esse cliente às áreas do banco internas que cuidam de gestão de recursos. Então, um é mais relacional e o outro também é relacionamento, óbvio, mas é mais técnico. Perfeito, perfeito. A gente viu até aqui movimentos de especialistas de investimentos virando até assistente de private. A própria Fran, a Fran fez esse movimento. Ela era especialista de investimentos do Bradesco, virou o operacional, o gerente assistente do private. Fez esse movimento também. E foi um movimento bacana, foi um movimento para um segmento ali, que é um movimento de um segmento onde é bastante valorizado, que tem bônus maiores e por aí vai, até porque trabalha com clientes maiores. Então, você também pode fazer esse movimento. Quando a gente abre essa porta do private, você pode entrar como assistente, você pode entrar como um banker, você pode entrar como advisor. Tem várias opções de você adentrar esse segmento. E o legal é que esse segmento está muito mais aberto, muito mais aberto. Antes você tinha que ter a faculdade ali, as top 5, senão você não entrava, você tinha que conhecer alguém, era muito mais complicado. Hoje não, hoje é mais diverso. Hoje a gente vê profissionais que conseguiram entrar e não conheciam ninguém do mercado, foram entrando, construindo ali, fazendo a reputação, fazendo a carreira, e hoje estão no private. Então, hoje é legal, é uma baita de uma carreira, e como eu falei, a porta é mais estreita. A nossa ideia aqui é que nossos alunos entrem nessa porta estreita, porque a área de investimentos também, a área de investimento teve muito mais vagas, mas 1/3 dessas vagas foram nossos alunos que pegaram. Então, se a gente comparar profissionais formados em outros lugares, etc., eles não entraram por essa porta, eles não conseguiram entrar, porque muitas vezes focaram só no CEA, não conseguiram entrar. Então, a gente, mesmo uma porta estreita, a gente consegue colocar vocês. Essa que é a ideia, é formar alguém muito completo. E nesse ponto aqui que você colocou, Fábio, até trazendo aqui uma conexão com algumas perguntas aqui no chat, o Evaí colocou, por exemplo, tem CPA 10. Evaí, a gente está falando aqui de uma carreira que está sendo desenvolvida, saindo do alta renda para ser um private banker, tá? Mas com a CPA 10, de fato, vai ser absolutamente impossível você projetar uma alta renda. Com a CPA 20, você já pode projetar uma atuação na alta renda. Como gerente de relacionamento, nós entendemos que o CEA tem muito mais peso. Mas pensa no todo, não pense somente na certificação. A CPA 20 te permite entrar como assistente. Com o CEA, você vai ser mais competitivo para entrar como assistente, virar no tempo correto ali o gerente de relacionamento e, nesse meio tempo, amadurecer o CFP e amadurecer principalmente os outros pilares, não somente a certificação. Então, nós vamos falar muito sobre a experiência desse cliente private. Ele passa por câmbio, crédito, ele passa por planejamento financeiro, de previdência, sucessório, passa por tudo. Então, não adianta você olhar a certificação apenas, tá? Não entenda que ela é uma barreira. Pense em tirar o CPA 20 ou o CEA direto para você entrar na área, mas deixe que o restante vá acontecendo com o tempo. Senão você fica focado num assunto, no teu CFP, e você esquece dos demais que são fundamentais. Perfeito. Esse assunto é importante também, porque teve recentemente uma mudança na experiência do CFP. Então, hoje você precisa ter 5 anos de experiência atuando ali em uma das áreas do planejamento financeiro ali dos módulos do CFP. Como isso veio há pouco tempo, a gente encontra muitos assistentes do private com CEA. Tá? Isso é normal. A própria Fran, que eu citei aqui, ela fez um movimento com o CEA. Tá? Então, você consegue virar um assistente com CEA até por conta da experiência. Você vai maturando, depois você tira o CFP.
E tem uma regra também do código de distribuição da Ambima que fala que o private tem que ter 75% dos profissionais com CFP. Então, pode ser que você assuma com o CEA e depois busque o CFP. Só que pensa, você tem que ser muito especial, você tem que fazer ali muita diferença para o banco pegar essa porcentagem e apostar em você. Tá? Então, o ideal é que lá na frente você busque o CFP. Já para o alta renda não tem essa regra. Tá? Então, no alta renda, o CEA é mais do que suficiente. Um cara que tem CEA, que sabe falar muito bem de mercado, que tem um bom relacionamento, que tem os clientes na mão, esse cara vale muito mais para o banco e para o mercado que um cara com CFP. Tá? Você pode ter certeza disso. Mas para o private, até por conta dessa regulação, essa autorregulação em relação à Ambima, você tem uma trava, que o banco ele cumpre ali os requisitos da Ambima. Então, isso é importante. Então, lá na frente, se você almeja um private, o CFP ele é primordial para você. Legal. E, tem muita pergunta bacana aqui, Fábio. Assim, vou trazendo alguns pontos que a gente está conversando aqui. Algumas respostas nós já demos na semana. Vou pegar 2 pontos aqui importantes. Tá? Primeiro, em relação até o Matheus perguntou aqui. Não me formei na faculdade ainda. Tem como fazer o PARB servir como curso de extensão ou só depois de formado? Muito bom. Os nossos MBAs, todos eles de liderança, de especialista de investimentos e agora de alta renda e private, você ganha um curso de extensão caso você não esteja graduado, você não tenha terminado a graduação, que também é validado pelo MEC. Tá? Para você que quer uma pós-graduação, você tem que ter ali a graduação completa, tá bom? Então, ele é um requisito. Não tem como a gente dar uma pós-graduação para quem não terminou a graduação, né? Excelente. Mas, em relação a períodos, faltam 3 meses para me formar, faltam 6 meses, aí você conversa ali com o nosso time para entender como que pode ser feito isso, se é melhor você esperar os 6 meses para poder valer como MBA. Aí você pode conversar diretamente com o nosso time, que vai valer a pena. E que é bacana que vocês trazem questões, gente, que nós gostamos muito de responder. Respondemos com prazer. E 2 delas são em relação a pontos que nós batemos o tempo todo e que a gente vê os cases acontecendo. Tá? Primeiro, em relação à certificação. Né, que perguntaram aqui para a gente, Fábio, se com a CPA 20 já consegue, a Lili perguntou, né, alguma coisa mesmo que inicial no alta renda. Consegue. A gente fala que a certificação ela obrigatoriamente você tem que ter a CPA 20. Com o CEA você fica mais competitiva. Mas o principal é entender que a certificação não é o que vai te fazer ser contratada. Numa entrevista, você tem que se mostrar muito bem conectado com a realidade daquele público alta renda. Entender a rotina, pesquisar antes, conversar com colegas. Aqui dentro do PARB você vai ter tudo isso daí, mas a certificação ela é um aspecto regulatório. Então, você consegue, entendendo que ela cumpre aquele aspecto, mas ela não te deixa ali competitiva, nem mesmo CEA garante nada. Então, é importante reforçar isso, que o CPA 20 ele te coloca, sim, como dentro da esfera regulatória, como ok, mas tem todo o restante que você precisa trabalhar. E tem um ponto importante, Fábio, da questão regional também, que perguntaram, quem foi que perguntou? Foi a Raíza. Falando sobre a maioria das oportunidades serem em São Paulo, né? Se ela conseguiria também algo em Curitiba. Quer falar um pouco sobre isso, Fabião? Claro, claro. Curitiba tem muita oportunidade, principalmente capitais, tá? Capitais sempre tem ali um segmento alta renda, escritórios do private. Recentemente, o próprio Itaú inaugurou um escritório private ali em Salvador. Então, você tem muita opção em capitais, tá? Daí a gente vai para o interior, você às vezes encontrar um espaço ali, uma agência pequena que tem ali um profissional somente do segmento alta renda, aí fica um pouco mais restrito, tá? Depende ali do tamanho da cidade. Se é uma cidade com muito cliente alta renda, que se for pouco não compensa o banco a ter ali uma agência, tá? Então, alta renda, o ideal é você estar próximo das capitais ali, você conseguir fazer aquela mudança todos os dias, aquele trajeto todos os dias, ou então em cidades que têm mais relevância para um banco ele ter ali uma agência do Prime, de um Select, de um Personalité. E aí, é claro, tem a questão dos bancos digitais, né, Ronaldo? Se você quiser falar um pouco sobre isso, também é uma opção para quem quer ser alta renda, mas não está num lugar mais distante. Você entrou num ponto bacana, que, gente, quando nós falamos de
gerente de alta renda esquece a configuração somente de agências, tá? Então, na tua região, por exemplo, Raíssa, você tem no sul ali uma característica bem legal das cooperativas. A Uniprime, ela é muito forte no Paraná e ela trata especificamente do público alta renda. A Sicredi, especialmente, se cobre um pouco menos, mas as cooperativas também têm muito espaço para quem trabalha com alta renda. E isso é uma crescente. Tá? Em algumas agências, tem aquela carteira híbrida, que o gerente faz alta renda e empresas de médio e alto faturamento. Em outras, a Sicredi, principalmente, ela coloca o papel do alta renda focado realmente na PF. Isso daí dá muita liberdade, deixa que o profissional consiga amadurecer bastante. Tem os bancos digitais, tem as corretoras também. A gente fala de BTG, XP, nós pensamos o quê? Investimentos, mas para manter esse cliente em casa, não tendo somente a gestão do seu recurso e deixando o banking desse cliente para o concorrente, há 3 ou 4 anos, ambas casas desenvolveram ali uma célula, uma área que ganharam, na verdade, áreas que ganharam muito corpo para a área de banking, que é para cuidar do relacional do cliente, exceto investimentos. Então, hoje o XP BTG tem ali daily bankers, tem várias nomenclaturas, mas são basicamente gerentes de alta renda. São profissionais que eles cuidam também de investimentos, mas que eles têm ali no portfólio outros produtos como câmbio, seguro, previdência privada, crédito. Então, nós temos uma configuração muito parecida com os bancões em bancos digitais, como o C6. O C6, na semana passada, nós trouxemos aqui uma matéria do apetite que eles têm, inclusive com a ideia de abrir pontos presenciais em algumas regiões para se conectar mais ainda com o cliente. É um banco digital, mas ele tem a intenção de estar próximo também fisicamente. Ao todo, nós falamos aqui de um mercado, de uma indústria, que ela tem expectativa de contratar até o final de 2024 15 mil profissionais para o segmento alta renda, entre assistentes, gerentes. Então, é um mercado que essas 15 mil vagas seguramente não estão somente em São Paulo. São Paulo, claro, tem um apelo diferente. Aqui a concentração das casas são muito grandes. Então, nós temos aqui na região da Paulista, por exemplo, tem muita instituição financeira por aqui. Mas nós temos no Brasil todo. Se você olha para a agência varejão, está limitado à agência física. Não tem o que fazer. Agora, quando você olha para a alta renda, você não está limitado somente à rede física e você também não está limitado somente a 3 ou 5 bancos. Você tem um mundo aí para ser conquistado. Perfeito. E em relação até à certificação, o primordial ali para alta renda realmente é o CEA, mas com o CPA 20 hoje você, tendo ali os outros pilares, você fica extremamente competitivo e consegue, sim, uma dessas vagas. É claro que depois você vai lá e preenche e tira o CEA, né? Mas a gente até trouxe anteriormente, quando você é um especialista de investimentos, e a gente dividir ali a porcentagem que você tem que ter de atribuições, 50% é investimentos. Então, um especialista de investimento tem que ter ali 50% entender de investimentos, tem que saber muito, né? E aí ele complementa ali com o lado comercial, com relacionamento, outras coisas. E mesmo assim, tem profissionais que ainda entram com o CPA 20 na área de investimentos, depois buscam o CEA. Então, em alta renda, isso é mais comum ainda, tá? Eles contratam você com o CPA 20 e depois você busca o CEA. O investimentos em si, falando de certificação e investimentos em si, a gente, no estudo que a gente fez juntamente com os profissionais da alta renda, a parte de investimentos ela fica em 20%. Então, nota que o especialista de investimento precisa de 50%, o gerente de alta renda ele precisa de 20%, assim como o banker, 20%. Então, ele tem que saber de investimentos, porque 20% é relevante, mas não é o mais relevante. Então, você, com o CPA 20, sabendo ali boa parte de investimentos, se você tiver os outros pilares muito bem, por exemplo, você é mais ou menos investimentos, você domina tudo em crédito. Todo mundo tira dúvida com você. Você sabe as regras, você sabe como que pode fazer um financiamento imobiliário, um consórcio, você sabe tudo de seguros, como que faz um seguro de vida, a diferença, como vender mais, como que eu faço mais vendas, como me conecto mais com o cliente, como é o meu comportamental. Tudo isso, nota que é 80%. Então, ele esmaga esses 20% de investimentos. Já alguém que é especialista em investimentos não consegue ter todas as outras atribuições porque não vai esmagar. O investimentos vai aparecer porque é metade dele. Então, essa é a diferença que a gente traz de um para o outro. Um vai ser muito focado em investimentos e o outro focado em vários aspectos que vão fazer você se tornar diferenciado. A gente vai ter tudo no nosso programa. E olha que bacana, o gerente de relacionamento, gente, ele tem uma possibilidade ímpar de fazer
realmente relacionamento, não simplesmente vender. Porque quando você pega a rotina de um cliente, por mais que ele seja investidor, ele não vai passar todo o tempo dele, ou como o Fábio bem colocou, mais que 20%, cuidando do recurso que ele está investindo. Ele vai fazer uma alocação, vai acompanhar, óbvio, mas não vai a todo tempo resgatar, realocar, não vai ser essa dinâmica que você vai ter na prática. Já quando falando do banking, todo dia o cliente vai ter demanda. Vai ter demanda do cartão, vai ter demanda da conta corrente, de uma transação, vai ter demandas do consumo dele no dia a dia. Então, gente, é muito mais fácil até para o gerente de relacionamento criar esse vínculo com o cliente do que o próprio especialista em investimentos. E a vantagem disso é você construir uma relação duradoura como um gerente de relacionamento alta renda, você naturalmente pode caminhar para ser um private banker, e essa carteira é uma carteira tua. Nós, claro que incentivamos muito que você que nos vê, nos assiste aqui hoje, construa uma carreira sólida onde você está, você cresça, deixa amadurecer as oportunidades, mas, entendendo que o mercado é um mercado muito dinâmico, é muito bom saber que a carteira é sua. Muita gente se ilude achando que a carteira é dela sem ser, né? Quando você pega uma carteira, você herda, e essa carteira você tem um relacionamento muito superficial de vendas, vendas, vendas. A partir do momento que você conecta com o cliente, tendo relacionamento, cuidando, ganhando a confiança dele, se tornando o banco principal desse cliente para assuntos além de investimentos, assuntos de rotina, cotidianos, esse cliente tende a ser seu. E esse cliente passa a ser um ativo. Você pode levar para onde você quiser. Escritórios de investimento hoje aí brigam por esse profissional, os bancos brigam, porque você tem ali uma fonte de receita que ela é muito além de investimentos. Daí você pode tranquilamente até se aprofundar num outro momento para entender um pouco de PJ, se esse cliente for empreendedor, tiver uma grande empresa de repente aí para você cuidar de toda a vida financeira dele. Então, o gerente de relacionamento, ele tem ouro na mão e o mercado realmente carece demais de pessoas que saibam tratar esse público. Perfeito, perfeito. Quando a gente pega o nosso profissional que a gente vai formar aqui, 30% do que a gente vai dar de conteúdo é vendas, tá? Então, eu sei que o medo de muita gente, até a gente fez uma pergunta nesse sentido na última live, que perguntava qual que era o maior medo, né? Maior dificuldade. E é vendas, porque você é cobrado por isso. Então, a gente entende isso com certeza, só que o que a gente vê no mercado como um todo é só vendas. Não, vendas é uma parte importante, que a gente vai colocar até 30%. Muito importante. Só que você precisa ter os outros aspectos. Então, gatilhos mentais, como fazer uma boa venda, como se conectar com o seu cliente, relacionamento, isso tudo vai ter no programa. Como vender um consórcio, como vender um seguro de vida, isso aí vai ter tudo, tá? Essa parte de vendas. A questão é como vender, que é um pouco diferente, é focado mais no relacionamento de longo prazo. Essa que vai ser a tônica e a diferença do que a gente vê hoje falando mais do mercado. A gente não quer muita pressa. Não, vamos com calma, vamos construir ali alguém com muito conhecimento, com muito embasamento para falar de vários produtos. Alguém que vai dominar crédito como ninguém, alguém que vai vender muito bem, fazer uma consultoria para o cliente como ninguém, alguém que vai entender bem de investimentos, vai entender de produtos, alguém que vai ter um comportamental lá em cima, que vai chegar na agência, só já fala, nossa, ele já tem ali, é a cara do private, né? Não tem... Tem gente que você olha assim e fala, nossa, esse cara aí que é a cara do private. Pô, pelo modo de se portar, pelo modo de se vestir, pelo modo de como que ele fala com as pessoas. Isso faz a diferença para alguém se tornar private. E a gente vai mostrar tudo isso no programa. Como eu falei, vai ter aula de etiqueta, inclusive, inteligência emocional, que é extremamente importante para o segmento private. Então, quando a gente conversa com alguns bankers, pô, a rotina deles é muito desgastante mentalmente. É menos cliente, é um cliente que exige muito mais. É um cliente que quer tudo muito próximo, é um cliente que quer tudo muito rápido. Então, ele tem que ter uma inteligência emocional ali para não surtar. Então, para quem pensa, estou no varejo, aqui tem que vender, lá no private vou ficar tranquilo. Não, é uma outra pegada, você vai ter outras dificuldades. Você vai ter ali alguma coisa que, se o cliente pede para baixar um investimento, seu assistente não consegue baixar, etc., fica 10 milhões na conta ali, que ele não consegue utilizar, e aí? Como que funciona isso? Então, são outros tipos de problemas. Não é fácil o dia a dia de um banker, não é nada fácil, mas é uma rotina
onde você vai trabalhar muito, mas também você vai ter uma ótima remuneração, você vai ter acesso a bônus muito legal. A gente não gosta tanto de falar de remuneração, mas se a gente está no maior segmento ali do banco, na pessoa física, claro que vai ganhar muito bem, claro que vai ter bônus ali que podem ser milionários. Isso é claro, por isso que não é fácil chegar lá, por isso que é uma porta mais estreita. Mas a gente vai realmente entrar com tudo nesse segmento para te colocar nessa porta estreita. Muito legal. E, gente, esses cuidados que o Fábio está apresentando aqui são cuidados que eles são fundamentais, não são diferenciais, não, eles são fundamentais. Essa questão da mentalidade, essa questão da capacidade de se comunicar. A gente fala de etiqueta, a gente está falando não somente... Você pode pensar, etiqueta é o quê? Pô, é como que eu pego num lugar... Gente, esquece isso daí. Etiqueta é como que você se porta, por exemplo, numa rede social. O teu cliente é um cliente que ele vai ser super atento no alta renda, no private banking, com o que você faz, o que você coloca. Uma vez que ele quer confiar em você, ele vai querer entender a tua vida. E nunca mais você vai ser visto como um João ou Maria, mas sim João do Itaú Personalité, Maria do Select, João do Private do Itaú, porque você passa a ganhar um sobrenome. E o banco ele passa a ser personificado em você. O cliente é um cliente que ele é muito, muito curioso para saber com quem ele está se relacionando. E redes sociais hoje, ao mesmo tempo que podem promover muito a pessoa, podem também afundar uma carreira. E nós vamos falar muito sobre isso daí, porque para a gente é um assunto vital. Perfeito. E a comunidade em si, uma comunidade que cresce junto, para que a gente fez, inclusive isso como especialista em investimentos, também vai ser fundamental. Tá? Você se apoiar ali em pessoas que estão no mesmo objetivo, você entender que o private ele é um cargo de confiança, extrema confiança. Então, pode ser que você tenha atributos até melhores que o seu concorrente ali, mas ele ganha a vaga por conta de confiança. Então, esse movimento de você ir criando confiança com o private é fundamental. Você se aproximando desse profissional private, você mostrando ali, atendendo o cliente em comum. Eu vejo que tem gente que quer ir para o private e ficar brigando por cliente. O cliente passou de 10 milhões, não, ele é meu, fica aqui. Não, é a grande oportunidade de esse cliente vender você para o private. Então, esse cliente, você sobe ele para o private, esse cliente fala, nossa, quem me atendia era fulano, e fulano era muito bom, tal. O cara do private vai olhar, caramba, esse vai ser o próximo que a gente vai puxar. Você se conectar verdadeiramente com o private, você querer ajudar a olhar para o banco, não ficar olhando para a meta, puta, ele vai tirar o cliente ali de 10 milhões, vai ferrar minha meta. Não, se o objetivo é o private, você tem que colocar mesmo, você tem que colocar mais clientes no private, porque esse cliente vai falar de você, vai falar muito bem de você. E marcar café com o pessoal do private, entender como que é o dia a dia dele, se aproximar, ter mentores do private. Então, essa vai ser a ideia do nosso programa, mas você também pode, você que não vai entrar no programa, por qualquer motivo, você pode buscar algum private no LinkedIn, alguém que você admire e ter ele como mentor, porque isso vai te ajudar a abrir portas para o segmento. Porque na hora que pinta uma vaga, eles vão olhar primeiramente para quem que a gente indicou aqui, quem que a gente tem confiança, quem que está brilhando ali na alta renda, quem que é o cara ali do Personalité, quem que é o cara do Select, do Prime, ele vai olhar muito para isso. Então, fiquem atentos a isso. E a gente vai tratar muito na alta renda, nesses bancões que a gente trouxe aqui, vai tratar as cooperativas que estão entrando, principalmente a Unicred, que já faz um movimento mais forte de alta renda. A gente tem os bancos digitais, o C6 Bank, aí se destacando entre os bancos digitais no segmento alta renda. Os bancos públicos, então a gente vai ter banker do Banco do Brasil, para mostrar como que foi feito esse movimento e que você pode fazer em banco público. Então, a gente vai mostrar todos esses aspectos para você conseguir entrar realmente no segmento private. Muito bom. E aqui tem, até a Daiane aqui está dando uma super moral aqui, a Daiane interagindo com o pessoal. Boa, Dai, falando sobre a questão da localização. Gente, o que a gente pode resumir aqui nesse papo é que o mercado financeiro é um mercado que nunca foi tão aberto a você, que tem experiência, que não tem experiência, que mora no sul, sudeste, norte, nordeste. É muito assim, importante, primordial entender a configuração da tua região. Tem muitas pessoas que falam, eu tenho que sair daqui da minha região, que eu não consigo oportunidades. E nós temos aqui alunos que trabalham em mega instituições, morando em regiões com 7 mil habitantes. Existe. Então, hoje, o offline
ele, claro que acaba chamando muito a gente a atenção. Quando eu passo, eu vejo uma agência da Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e é normal isso daí, mas eu preciso entender que existe um mercado por trás disso. Existem os bancos digitais, corretoras, cooperativas, existem as fintechs, existe um mundo de oportunidades. Inclusive, nesses bancões que tem agências, tem as áreas internas que não são físicas. E quem consegue entender isso, gente, assim, nada muito bem no mercado, porque o mercado que ele vai ter sempre oportunidade. Nós somos 220 milhões de pessoas, nós temos hoje quase 37 milhões de pessoas que não têm conta em banco. E você acha que essas pessoas que não têm conta em banco são pessoas que, de repente, não têm grana? Não, elas têm grana. É que nosso país é um país com dimensões continentais. Então, você pode estar nos ouvindo, nós estamos em São Paulo. Só que nós entendemos a fundo cada realidade, porque a gente explora, a gente dorme nesse mercado para buscar coisas para vocês. Eu posso falar sem medo nenhum que nos bastidores ninguém consegue ir tão profundo que nem o Mi Banco. Correto, Fábio? Correto, correto. Então a gente queria fazer essa conversa com vocês, dar uma satisfação do motivo da gente estar adiando por uma semana. Essa semana vai ser intensa de conteúdo. Como eu já comentei, já tenho lives marcadas aí com o pessoal de assessoria de investimentos, de alta renda, de private. Vou trazer muitos conteúdos para vocês. Daqui a pouco vai subir um vídeo. A gente fez um vídeo do MB Advisors falando do segmento private. A gente vai postar vários vídeos durante essa semana. A gente vai abrir caixinha de perguntas aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre o private banking, sobre alta renda. Então acompanhe a gente essa semana, porque, até dando um spoiler, a gente tinha um preço estabelecido para esse MBA Parb. A gente vai manter esse preço. Então, é um preço que é já mais tranquilo que o próprio PAP, que liderança. A gente vai abrir essa primeira turma num preço muito mais tranquilo, inclusive para quem é PAP vai ter desconto. A gente quer que você entre nisso. Então, e a gente incluiu, só para vocês terem uma ideia, a gente incluiu o mentor individual do Private. A gente incluiu CFP. Então, já dando outro spoiler aqui. A gente vai incluir agora porque a gente quer um cara completo, a gente não quer um cara manco. Então, vai estar lá dentro o CFP, que a gente quer que você faça esse movimento e faça sentido você ir para o private. E incluiu mentores bankers, que não é um mentor barato. E a gente não vai mexer no preço. Tá? Então, esse foi o nosso compromisso com vocês, a gente manter o preço, que a gente vai falar na segunda-feira, até para você assistir a live, se você não assiste, e aí eu vou contar toda a estrutura, vou contar quem são os mentores. Então, espera uma semana que vai fazer muito sentido para vocês o que a gente fez aqui. Tá? A gente melhorou o produto, melhorou a MBA, trouxe mais perspectivas, trouxe mais senioridade, e a gente vai manter um preço abaixo para realmente você conseguir entrar nessa primeira turma. Tá? Pode ter certeza disso. Você vai conseguir entrar nessa primeira turma. Você vai dar um jeito, a gente vai parcelar, às vezes eu quero que você entre, eu quero que você tenha acesso ao private. A gente quer democratizar mais esse acesso no private bank. Show? É isso aí, muito bom, Fabião. Muito bom. Então, pessoal, seguinte, a gente está começando a semana apenas. Amanhã eu vou fazer uma live às 19 horas com o Gustavo Lendmuth para falar de assessoria, para falar das vagas no Santander, que abriu 600 vagas. Na quarta-feira, eu vou conversar com a Mari para fazer o movimento, como que ela se tornou, como que ela fez esse movimento de alta renda para o private. Hoje ela é uma banker. Na quinta-feira, eu vou falar com o Reinaldo, que é gerente geral de Select. Ele vai dar todo o panorama também de como está a alta renda, como está o Select, etc. Então, assim, acompanhe. A gente vai postar muito conteúdo, então sigam as redes sociais da Eumibanco, Eumibanco Educação, a minha rede social, Fábio Lousada, _, a do Ronaldo Cerqueira, ronaldocerqueira.emb. Isso, então segue ali que a gente vai dar muito conteúdo e tirar todas as dúvidas de vocês. A gente está muito ansioso para segunda-feira. A gente está essa semana fazendo ajustes finais, acertando ali com mentores, conversando com várias pessoas do mercado para formar um time de elite para entregar para vocês na segunda-feira. Tá bom, pessoal? E na caixinha de pergunta, é um compromisso nosso, tá? Mande a pergunta. E, como sempre, se nós não tivermos a resposta na hora, a gente vai buscar no mercado e trazer, porque é importantíssimo que você dê esse passo na carreira, muito ciente do que te espera aqui dentro, e nós estaremos muito felizes esperando com os braços abertos. Tamo junto, pessoal. Você que quer saber mais do Private, ó, vai subir um vídeo agora. Acabou de subir um vídeo aqui no YouTube da Unibanco que a gente tira dúvidas sobre o Private Banking. Então, a gente vai fazer muito conteúdo, hein? Você vai saber tudo sobre o Private, de um jeito que você nunca viu.
Tá bom, pessoal? Vem com Tamo a junto, gente. até mais. Tchau, tchau.